Programa Momentos com Jesus recebe, neste momento, um convidado muito especial. No ar, Sala de Visitas. Estamos aqui em nossos estúdios, para a honra e glória do Senhor, com a presença da irmã Nilza Simplício, ela que é esposa do nosso querido irmão Robério, e ela também é uma das integrantes do Ministério de Louvor Fruto da Terra. Momentos com Jesus, com muita alegria, recebe esta convidada muito especial, dizendo: Irmã Nilza, a paz do Senhor e seja bem-vinda em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmão Edson, para mim é um motivo de muita alegria, poder estar aqui no programa Momentos com Jesus e que Deus possa falar ao nosso coração nessa tarde. Eu creio, irmão Edson, que foi plano de Deus, porque se não fosse eu já estaria aqui, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que Deus preparou pessoas para escutar nessa tarde o que Ele já planejou. A irmã é natural daqui de Passo mesmo? Não, eu sou natural de uma cidade do interior de Campina Grande, por nome de Massaranduba. E lá eu nasci nessa cidade. Com 8 meses, meus pais foram morar em Campina Grande. E lá eu tive a minha infância, minha adolescência. Me casei lá e tive meus 3 filhos em Campina Grande, Eu creio que eu estou aqui é providência de Deus. Deus, essa tarde, Deus quer falar algo para alguém, E aquele que tem ouvido, ouve o que o Senhor quer falar nessa tarde. Eu, com a idade de meus 17 anos, eu conheci um rapaz, que o nome dele é Robério, e em toda a minha família ninguém queria esse casamento. Esse casamento foi assim, vamos dizer assim, foi muito perseguido. E eu, uma católica, assim, que eu obedeci aos meus pais, porque eu tinha medo de algo acontecer comigo, porque um dia minha mãe pediu para mim não ir numa festa que houve de um parque de diversão em frente à igreja católica no bairro de Zé Pinheiro. E naquele dia eu chorei muito, desesperada. Eu queria ir para aquela festa, e a minha mãe disse que eu não ia e brigou mesmo comigo, e todas as minhas amigas ali foram para aquela festa, e ali ela se divertiu, chegava perto de mim: vamos, você não vai, Nilza, você não vai. Eu digo: não, eu não vou, porque minha mãe não deixa. Eu chegava perto de minha mãe, começava a chorar, pedia para ela deixar eu ir àquela festa, e ela não deixou eu ir para aquela festa. E eu fiquei com raiva, fui para o meu quarto, fui dormir. E quando foi umas 4 horas da madrugada, eu vi, foi o barulho na rua, minha mãe: acorda, acorda. E quando eu me acordei ali, as minhas amiguinhas da minha época, que estavam ali naquela festa, todas elas morreram. Foi um acidente que houve lá naquela festa. Aquelas bombas que enchem aquelas bexigas, estourou e matou naquele dia, matou umas 20 pessoas, inclusive 5 amigas minhas morreram. Chegaram em casa só as pernas, os braços, e ali foi um desespero muito grande. E ali eu senti que algo estava errado ali, que a gente tinha que obedecer aos nossos pais. Então, quando minha mãe falava alguma coisa, eu já não queria, porque eu sabia que eu não podia desobedecer ela. Não porque eu conhecia a Deus, mas sim porque eu tinha que obedecer a minha mãe. E um certo dia, eu conheci esse rapaz, e toda a minha família não queria jamais que eu namorasse com esse rapaz, porque esse rapaz, ele tinha a fisionomia assim de um rapaz, era todo cabeludo, barbudo, usava tatuagem, brinco. O que vão pensar que ele usava, Era o cabelo grande, todo malucão ele, Mas só que eu não via aquele homem maluco, eu só via um homem que eu estava cada dia mais gostando daquele rapaz. Quando foi um determinado dia, a minha mãe disse: se você não acabar esse namoro, você vai ficar prejudicado. Eu sou capaz de tirar você de Campina Grande e você ir para outra cidade.
E eu não conhecendo Deus, mas mesmo assim eu vinha do colégio à noite, e numa estrada assim deserta, eu olhei para o céu assim e disse: Senhor, tira aquele rapaz do meu coração, tira ele da minha vida, porque eu não estou aguentando mais a pressão na minha casa. Só, meus irmãos, que eu sabia que ali já era um plano de Deus na minha vida. Um plano tremendo que Deus ia fazer na minha vida ali. E eu pedi a Deus para Deus tirar ele da minha vida, para ele deixar de gostar de mim, eu deixar de gostar dele. E eu não ter que desobedecer meus pais, porque eu sabia que eu ia desobedecer aos meus pais e eu ia casar com ele. E os tempos foi passando, e cada vez mais eu gostando dele. Eu não via aquele homem que todo mundo falava dele, eu só via um homem que era meu. E quando foi um determinado dia, eu disse: mas Senhor, eu já pedi tanto para o Senhor deixar de eu gostar daquele rapaz, eu não queria mais ele, mas parece que cada vez que eu peço, mas cada vez mais eu gosto mais dele. E Deus falou profundamente ao meu coração que ele era o homem da minha vida. Tudo bem, passou-se. E eu queria agora tentar convencer minha mãe para que ela aceitasse aquele namoro, porque estava difícil, eu não queria desobedecer a minha mãe. E um determinado dia, eu tentando fazer tudo que ela queria e obediente a ela, mas eu disse: mãe, mas eu quero aquele rapaz, eu não consigo viver sem ele. Aí minha mãe disse: acho que vai ser o jeito mesmo você casar com ele. E nós casamos, né? Passamos, ele não tinha emprego, não tinha nada, tocava em banda na época. E ele disse: olha, você quer morar comigo debaixo da ponte? Eu disse: quero morar, onde você quiser eu moro com você. O importante é que a gente case e viva bem. Não importa com nada, só a nossa felicidade. Ele disse: então vamos casar. A gente casamos. Eu me casei. Quando foi um pouco tempo, eu ganhei a minha filha mais velha, que hoje tem 21 anos. Acho que os irmãos conhecem, que é Rafael, que é ministra de louvor, que hoje está em São Paulo. E ali a minha filha nasceu e eu fiquei. Aí foi luta, irmão. Se eu for falar, irmão, que eu passei nessa época que minha filha nasceu, eu sei que eu passei muita dificuldade. Ao irmão imaginar, na minha casa não tinha alimentação. O que eu comia, mas o meu marido à noite, a gente comia o feijão de manhã. Quando era noite a gente tomava caldo de feijão com pimenta e farinha. Ainda hoje a gente gosta, viu, irmão Edson? E a gente foi passando os dias, né? E a minha filha foi crescendo, 8 meses, 1 aninho. E ele sempre tocando em banda, só que as bandas não davam nada. Ele chegava pior do que estava. E eu notando assim uma diferença nele, ele estava muito diferente. Aí quando foi um dia, ele resolveu ir para uma festa. E foi aí quando eu descobri que ele estava fumando, que ele fumava maconha, que até essa data eu não sabia. E eu fiquei desesperada, né, quando eu peguei aquela maconha era tão enrolado dentro de uma caixinha dele, fechada de 7 chaves ali, e eu ali peguei fui bulir naquelas coisas dele e encontrei aquilo. Aí eu disse: o que é isso com ele? Aí ele foi me explicar, disse que era aquilo, que era a maconha, que ele fumava. Eu digo: esse tempo todinho você me enganou, fumando maconha? Ele disse: eu não podia dizer para você que você não ia aceitar e você ia me deixar. Eu digo: então vou lhe deixar agora. E ali foi um desespero muito grande. Arrumei todas as minhas coisas para ir para a casa da minha mãe. Ali se tudo que minha mãe tinha falado antes se cumpriu, minha família toda, que eu tinha casado com aquela pessoa que eu não conhecia, né? E ali foi cada vez mais o que eles falavam. Eu digo: meu Deus, eu vou voltar para dentro da casa da minha mãe com minha filha, o que é que eu vou fazer? Mas só que o Senhor já tinha planos nas nossas vidas. Antes da criação do mundo, eu creio que o Senhor já tinha planos nas nossas vidas. Então, eu fiquei desesperada. Ele me prometeu e disse: Nilza, eu quero pedir a você que você não saia de casa, não vá embora, que eu vou deixar de fumar. Aí eu disse: você me promete? Ele disse: prometo que eu deixo de fumar se você não for embora. Aí tudo bem, eu disse: então eu fico. Aí fiquei em casa. Quando foi no lugar de eu tentar tirar ele, irmão Edson, da vida da maconha, da vida dele, de bebedeira, de tudo que não prestava, ele conseguiu me levar para onde eu não pude tirar ele, né? O mundo das drogas. Ele conseguiu me levar
para os barzinhos e eu fiquei simplesmente viciada. Eu me viciei em bebidas alcoólatras. Lá o pai dele, delegado de polícia, no sábado na casa dele, quando o pai dele chegava da cidade, que ele era delegado, era festa lá. E ali eles me davam bebida, a irmã dele tomava de conta da minha filha. E ali eu ia beber com o pai dele gosta muito de mim, e a gente ia beber, a mãe dele, tudo. E eu fui me viciando de um jeito, tanto na bebida como na maconha. E a minha filha ficou assim, um pouco abandonada, né? Porque eu não estava nem cuidando mais da minha filha. Um dia ele arrumou um emprego, saiu para trabalhar, e ele passava 2 dias nesse trabalho dele. Quando ele chegou no sábado, quando ele chegou em casa, ele me encontrou simplesmente embriagada. O pai dele me levando para casa, porque eu estava bebendo na casa dos pais dele, e lá eu me embriaguei e fiquei bêbada mesmo, não sei o que aconteceu comigo. Eu sei que quando ele chegou lá, ele brigou com o pai dele, brigou com a mãe, porque fizeram isso. Ela quis beber, a gente estava bebendo todo mundo aqui, e ela ficou embriagada. Ele me levou nos braços, deixou em casa, deu um banho em mim, botou para dormir e foi cuidar da menina. Quando foi no outro dia, aí ele não tinha nem como mandar eu parar, porque na verdade ele que tinha me levado, né? E quando foi um dia, ele disse: eu vou fazer uma viagem, que a gente não tem dinheiro para nada, todo o dinheiro que a gente tem, isso é para comprar bebida, cigarro, maconha, então eu vou ter que dar essa viagem. Ele foi para o Recife, vender uns artesanatos que ele fazia lá na época, e ele foi vender esses artesanatos. Só que ele saiu, né? Ele e um amigo dele. E esse amigo dele, eles saíram e passaram 17 dias fora. Quando ele chegou, e ele pediu aos pais dele para tomar de conta de mim, que não desse nada para mim, bebida nem nada, mas que tomasse de conta de mim. E eu fiquei, eu e a minha filha, em casa, que a gente morava vizinha à casa da mãe dele. E lá ele passou esses 17 dias fora. E lá ele teve a experiência com Deus. Foi ali que ele teve a experiência com Deus. O Senhor falou profundamente ao coração dele. Ele estava no deserto lá, e ele pediu, chorando, que Deus desse livramento a ele, que se o Senhor desse o livramento a ele, quando ele voltasse para casa, ele ia mudar de vida. E a gente não conhecia Jesus, não conhecia o poder que há no Evangelho, nada. A gente só queria mudar de vida, mudar, que não estava dando mais a nossa situação. A minha filha, irmão, ela passava 15 dias com a lata de leite ninho. No dia que eu dei uma maçã para minha filha, ela jogou fora pensando que era uma bola e ficou brincando com a maçã. E ele teve essa experiência lá nesse campo, no deserto, acordou 2 horas da manhã pensando que já era dia. Pediu a Deus que Deus fizesse com que ele chegasse em casa. Ele chegando em casa, para ele estava bom, que ele, a partir daquele momento, ele ia mudar de vida quando ele chegasse em casa. E verdadeiramente ele foi. No terceiro dia, Deus deu o livramento dele ali, falou ao coração dele. E quando foi com 3 dias, ele chegou em casa. Chegou umas 2 horas da manhã, magro, queimado do sol, com fome, cheio de uns bichinhos no corpo dele todo. O povo chama uns bichinhos, não sei bem o nome, que fica na pele da pessoa, com cabelo. Eu sei que quando ele chegou, que eu abri a porta, ele bateu, e que abriu a porta, eu disse, quem é? Ele disse, é Roberto. Eu disse, aí fiquei naquela felicidade, porque todas as noites eu esperava ele. E eu já tinha orado a Deus, sem conhecer Jesus, já tinha pedido a Jesus que onde ele estivesse, que trazesse de volta para mim, que não importava se ele ia ganhar dinheiro ou nada, mas que eu queria o meu marido de volta. Eu pedi assim a Jesus, sem conhecer nada, sem conhecer a palavra de Deus. E Deus trouxe ele com 3 dias. E ali, quando ele chegou, eu fui cuidar dele, eu fui perguntar se ele estava com fome, fui dar janta a ele, e ele foi tomar um banho, e ele disse, ó, minha situação, como é que eu estou? Estava cheio de uns bichinhos no corpo todo. E ali eu fui tirar aquele bichinho, de um por um eu tirei, no olho, nos braços, nas pernas.
onde tinha cabelo na parte do corpo dele, e ver que ele é cabeludo. Ali eu fui tirando, cada um bichinho daquele. E ele disse: minha filha, no outro dia, a gente não dormiu mais, passou a noite todinha conversando, e a menina feliz. E ele disse: olha, minha filha, eu tive uma experiência com Deus, e a partir de amanhã, quando for amanhã, eu quero uma nova vida para mim. Mas ele não sabia como era uma nova vida. Se a gente, na minha família, quando falava de crente, crente era bode. Crente, o que era santo na minha família era o padre Cícero, né? Meu avô todo ano ia para as novenas, essas coisas assim lá do Juazeiro, adorar ídolos. A gente não sabia o que era Jesus na nossa vida, sabia o que era ídolos. Minha avó, quando passava um crente, dizia que eles são um bando de bode. Então eu fui criada assim, né? A minha mãe também não me ensinou. E ali eu disse: eu quero mudar de vida. E eu disse: minha avó, ela tem uma Bíblia. Agora, a Bíblia dela, eu vou buscar para você ler. Ele disse: vá. E ali ele foi buscar a Bíblia da minha avó. E ele começou a ler, a gente começou a ler. Passamos uma semana lendo aquela Bíblia. E quando foi mais ou menos com um mês que a gente estava lendo a Bíblia, o irmão dele chegou na nossa casa e pediu para a gente ir na igreja do irmão dele, que o irmão dele já tinha aceitado Jesus. Aí a gente foi na casa desse irmão dele. Quando a gente foi para a igreja do irmão dele, a gente assistiu aquele culto, né? Aquela pregação do pastor. E ali, na hora que o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus na vida, ele se levantou logo do banco, foi lá para frente e disse que queria Jesus. E o amigo dele, foi ele, o amigo dele, a irmã dele. Aí ele disse: eu quero Jesus. Aí foi ele e um amigo dele. Só que ele aceitou Jesus de todo o coração. Esse amigo dele que aceitou Jesus, ele não disse: olha, Roberto, eu só aceitei Jesus porque você foi lá para frente, eu fui também com você. Porque ele é muito amigo de Jesus. Aí esse amigo dele disse: mas eu não quero esse negócio de crente não. Olha aí, Nilza, tu quer esse negócio de crente? E quando chegou em casa, eu comecei a brigar com ele, dizer: olha, velhinho, eu não quero esse negócio de crente aqui dentro de casa não. Aí ele olhou para mim assim e disse: quando era a gente bebendo aqui você queria, agora para ser de Jesus você não quer. Aí eu pensei um pouco assim, ele disse: mas você vai aceitar Jesus, porque quem vai tocar você é Jesus. Aí começou a ler a Bíblia. E era eu fazendo as coisas dentro de casa e ele atrás de mim com a Bíblia. E pregava. E quando foi com 15 dias depois, na mesma terça-feira, com 15 dias para frente, ele disse: vamos para a igreja. Quando chegou lá na igreja, aí eu aceitei meu Jesus, de todo o meu coração. Aí fui lá na frente, aceitei Jesus. E aí, irmão, Jesus tem mudado a nossa vida totalmente. Mudou a vida da minha família toda, mudou a vida dele. Eu ainda fiquei um tempo, eu era muito viciada no cigarro, então eu fiquei, num período que eu aceitei Jesus, ainda passei uns 6 meses fumando cigarro, né? Eu ia para a igreja e quando chegava em casa fumava, só que eu fumava escondido para o irmão Roberto não ver, porque se ele visse, ele brigava comigo. Aí eu fazia de tudo para pegar uma briguinha com ele, para poder ele sair e ir para casa da mãe dele, para poder eu fumar o cigarro, porque eu ainda fiquei viciada no cigarro. Mas toda vez quando eu ia para a igreja, para o culto, aí eu ficava pedindo a Jesus: Jesus, se eu não te aceitei, então eu quero que o Senhor mude a minha vida, faça com que eu deixe o cigarro também, porque eu não quero vir para aqui com os irmãos pensando que eu sou uma coisa e eu não sei aquilo. Eu quero mudar totalmente a minha vida, eu quero que o Senhor tire esse vício de mim, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus me tirou. Eu pedi a Ele para que Ele me desse uma doença, qualquer coisa, mas que eu queria que Ele tirasse aquele vício de mim, porque Ele estava prejudicando a minha vida. E quando foi, com 2 dias, eu tive uma febre muito alta, fui para a casa da minha mãe e passei lá 8 dias. E ali nesses 8 dias, até hoje, não gosto nem do cheiro do cigarro. Aí foi Jesus falando no meu coração que aquilo ali foi para me deixar o vício do cigarro. E hoje, graças a Deus, a gente está liberto pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso, irmão, é que eu glorifico o nome desse Deus, porque quem não conhece Jesus é cego. O Senhor, Ele tem muitos para nos oferecer. O Senhor tem um céu, porque aqui, esse mundo velho não leva ninguém a nada.
Aqui nós estamos passageiros. Olha, pessoas depois de 100 anos, você pode ver que ninguém fala mais naquela pessoa. Então aqui é uma passagem. A gente estamos aqui só para passar. E se você não fizer algo que agrada ao nosso Deus, o que vai acontecer com você? E nessa tarde eu estou muito feliz por poder falar um pouquinho o que Jesus fez na minha vida. Foi muito. Se eu fosse falar, irmão, era a semana todinha. Mas eu estou reduzindo o máximo o que o Senhor fez em nossas vidas. Na minha vida, depois que eu aceitei Jesus, a minha família toda, olha. O meu irmão, que é Rafael, está hoje na casa dele, é um pastor. Ele tem 5 congregações em São Paulo. E esse meu irmão, através da gente, da nossa casa, começou a ir para a nossa casa. E ele começou a ver nosso testemunho, aceitou Jesus. Hoje é o pastor Ronaldo. Depois desse meu irmão Ronaldo, minha mãe aceitou Jesus. Na minha casa são 10 irmãos. 2 não são evangélicos, mas todos já são evangélicos. Meu pai, minha mãe, e só falta 2 irmãs minhas. Na casa dele, a família dele, todo em evangélico, menos um irmão dele, só um. Tem um irmão dele, pastor Robson, foi esse que convidou a gente para ir para a igreja. E ele se cumpriu, né? Está se cumprindo a cada dia aquilo que o Senhor disse, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então isso está se cumprindo em nossas vidas. E eu glorifico a esse Deus. Irmã Nilza, a senhora tem hoje quantos filhos mais? Eu tenho 3 filhos. Tenho 2 filhas e um filho. E todos estão no Evangelho? Todos no Evangelho. Hoje, como é a sua vida em família com o irmão Robério? O irmão Robério hoje está cursando seminário, apresenta um programa evangélico na Rádio Sertão, aqui em Paz. Que mudança, hein? Que transformação. Valeu a pena, irmã? Ou está arrependida? Irmão Edson, valeu a pena. Irmão Edson, eu tenho... Olha, toda vez quando há um culto na igreja, quando o pastor faz um apelo, eu sinto tanto desejo de todas as vezes aceitar Jesus. Quando as pessoas não vão, eu fico assim, Jesus, faça com que alguém vá, se levante, aceitar assim. Eu fico com aquele desejo que alguém fosse ali na frente para aceitar Jesus. Já vontade de eu sair e ir lá na frente aceitar Jesus. Porque, olha, não tem outra coisa melhor no mundo do que aceitar Jesus, do que ser crente no Senhor Jesus. E o Ministério Fruto da Terra? O Ministério Fruto da Terra é um ministério que nasceu do coração do Senhor Jesus. Amém. A cada dia, irmão Edson, eu como faço parte, né, eu vejo o agir de Deus em nossas vidas. A cada dia, o Senhor, a gente esteve em Mossoró, na igreja do pastor Alaná. Ali foi 4 pessoas se converteram para Jesus. A gente fez um trabalho com drogados, foi uma bênção. A gente contou nosso testemunho lá, foi bênção. Ali 2 aceitaram Jesus. Ele contou o testemunho dele, eu contei também. Então eu tenho visto assim, que o trabalhar de Deus, irmão, é tremendo. Quando a gente agora tem um preço, tem que pagar o preço. A gente estava comentando, porque depois de Mossoró a gente foi para Assari, né? Assaré é depois do Juazeiro, uma cidadezinha, e a gente foi para uma cidade a estrada era toda de barro, né? E o carro pulava muito, e ele não tinha pena. Aí o irmão, o irmão, o baixinho do Fruto da Terra lá, ele disse, mas Roberto, só quem tem amor pela obra minha, porque você não quer nem se importar de quebrar o carro, né? Aí ele disse, eu estou me importando com o carro, eu quero chegar na cidade e falar de Jesus do povo. Oh, glória a Deus. Mas é assim que Deus faz, né? Quando a gente chega assim nas cidadezinhas, as pessoas... Pelo menos eu gosto muito de trabalhar assim, em pé de serra mesmo, onde não vá ninguém. Eu gosto de estar ali, porque as pessoas ali, elas escutam bem a palavra de Deus. A mensagem chega, a mensagem chega ali. E é muito bom. Eu estava comentando no carro quando a gente estava indo. E eu disse, olha, meu filho, eu queria bater nessas casinha de taipa, irmão. A gente passa assim e vê. Eu queria bater em cada casinha dessa, entrar, conversar e falar do amor de Deus para aquelas pessoas que nem conhecem. Porque ali, naquele Ceará, o povo idolatra muito o Padre Cícero,
não conhece o Jesus, mas conhece o Padre Cícero. É verdade. A gente foi almoçar no hotelzinho lá e lá tinha aquela estátua, 2 estátuas grandes dele lá. E eu só faço orar pro dia dele, sabe? A gente não pode, na verdade, dar a salvação para as pessoas. Nós podemos pregar a palavra para ela. É isso que estamos fazendo, né? Falar de Jesus. Pois é, irmã Nilza, nosso tempo está se esgotando, mas eu quero deixar o nosso microfone à disposição da irmã para acrescentar algo mais que o Senhor esteja nesse momento colocando em seu coração. Em primeiro lugar, irmão Edson, eu queria agradecer por essa oportunidade, né, por poder estar aqui falando o que Jesus fez na minha vida, né, e que Deus venha abençoar o irmão, toda a sua família, venha abençoar esse programa que tem nos edificado muito. Toda tarde eu fico lá no meu comércio, lá sentadinho, escutando essa programação. Eu quero agradecer a todos, em nome de Jesus, que Deus possa retribuir em dobro, abençoar cada um, abençoar a nossa igreja como está abençoando, né? É verdade. E que o Senhor venha agir em todas as vidas. E aquelas pessoas que não conhecem Jesus, eu queria deixar para elas que a solução para a tua vida é o Senhor Jesus. Olha, não há outro, não há outra solução, é o Senhor Jesus. Que quando o mundo diz que não tem jeito, eu digo nessa tarde a você, tem jeito. Com Jesus tem jeito. Fruto da terra, Patos, Paraíba, Ele me curou. Eu chorei de dor.
Programa Momentos com Jesus.